Basicamente, cada dieta tem uma estrutura por trás dela pela qual ela funciona, certo? Então, a ideia de eu fazer essa live justamente é sobre isso. Danilo, então toda dieta funciona? Quase, se você usar os princípios básicos, o que está por trás da dieta, como ela foi feita para funcionar, o que baseia o funcionamento dessa dieta. Se você utilizar dessa forma, sim, toda dieta funciona, mas você precisa sim entender o que está por trás da dieta. Não adianta simplesmente você tirar carboidrato e, eu faço dieta. Que dieta? Eu tiro carboidrato. Pô, não é dieta. Você tem que entender o que está por trás dela. Existe uma ciência atrás disso, tá? Não é jogado assim. Então, basicamente, eu quero trazer para vocês aqui, abertamente, como eu, como nutricionista, olho para a escolha da dieta. Então, você vai falar assim para mim, então você passa low carb para o seu paciente lá e tal. Não, eu não passo low carb. Eu uso os princípios da dieta low carb, o motivo pela qual ela foi criada, para criar uma estratégia que seja personalizada e exclusiva para aquela pessoa, porque ninguém é igual a ninguém. Então, se eu for criar uma estratégia que seja para aquela pessoa, tem que ser realmente exclusiva para aquela pessoa. Não adianta eu querer criar uma estratégia para você e passar uma coisa que eu passaria de qualquer forma para qualquer um. Isso eu escrevo aqui, te dou um papelzinho e dou para todo mundo junto. Você só pega, clica e faz um download. Só que quando você se deparar com essa dieta, você vai falar assim, mas isso eu não gosto, mas isso aqui eu não consigo fazer, mas isso aqui pra mim fica inviável. Aí acontece da pessoa entrar, por exemplo, numa dieta low carb, de restrição de carboidrato, e falar, me dei muito mal com ela, eu tive gases, eu tive náusea, eu vomitava, eu tinha dor de cabeça, eu tinha enxaqueca, eu tinha estresse, a minha menstruação desregulou, e N coisas que pode acontecer com determinadas pessoas dentro de um exato ponto X ali de como fazer a dieta. Então você não pode ir para a dieta, entrar nela, olhando só o mecanismo de funcionamento dela que está escrito ali. Tipo, corte de carboidrato, esta é a low carb. Ora, temos um Sherlock Holmes aqui, né? Não é bem assim, existem uns motivos por trás que você tem que acabar entendendo de por que essa dieta vai funcionar pra mim. Será que é essa dieta que serve pra mim? Será que eu consigo pegar esse contexto de dieta e trazer pra minha realidade, pro jeito que eu gosto de comer, pro jeito que eu gosto de viver? Aliás, eu tô acabando de fazer um e-book e tal, que até na capa tá escrito low carb e uns chocolates por trás. Por quê? Mesmo com low carb dá pra comer chocolate, Danilo? Sim, mesmo com a low carb dá pra comer chocolate. Não é porque é low carb que você vai olhar como um maníaco anti-chocolate, ou anti-doce, ou anti-açúcar, porque não é assim que as coisas funcionam. Existem motivos para você não comer em determinado período. Por quê? Porque ninguém vive de restrição. Essa é a verdade. Mas eu vi a atleta lá, a Graciane falou que 20 anos sem comer chocolate. É mentira. Quando você vê esses atletas nos lugares, eles comem bem, tá? Eu convivo com esses atletas. Aliás, tem um morando aqui. Então a gente sabe como é que funciona isso por trás das coisas. Quando trazem aqui, eles são motivadores. Então eles não vêm pro Instagram falar come chocolate, come lanche, come isso. Não, eles querem te motivar a fazer o melhor que você pode. Só que acontece que as pessoas começam a olhar para um caso impossível. Tipo assim, pô, se ela faz isso e ficou assim, eu nunca vou chegar no ponto dela. Porque eu nunca vou fazer o que ela faz. Nunca que eu vou conseguir largar meu chocolatinho. Nunca que eu vou conseguir parar de comer meu lanchinho de final de semana. E você não precisa, tá? É um exagero para tentar mostrar para a maioria das pessoas que você pode comer saudável e ser feliz ainda, certo? Então vou começar por esse lado da low carb, tá? Que é justamente o que eu vou levar para dentro desse e-book e guia alimentar para a pessoa utilizar essa estratégia de uma forma mais inteligente e não sair cortando carboidrato que nem um maluco aí, né? Que nem o massacre do carboidrato, né? Não precisa massacrar ele. É bonzinho, carboidrato é bonzinho, vocês vão entender. Bom, primeira coisa que vocês têm que entender é que toda dieta imagine uma pirâmide, que cada vez que você vai descendo as escadas por dentro da pirâmide, você vai encontrando mais entradas e saídas, mais portas, mais espaço. Por quê? Se você entrar na pirâmide por cima, você vai ter uma única porta que é lá na pontinha da pirâmide.
Aí você desce o primeiro lance de escada, já ficou 4 vezes maior pelo menos ali, sendo que a pirâmide pode ter, né, digamos 3 vezes, que pode ser que embaixo também seja um triângulo, né, mas eu acho que é quadrilátero embaixo, né, uma pirâmide, não sei, nunca fui lá. Mas enfim, imagine que você entre e você no primeiro lance de escada já ache mais 3 portas para abrir. E aí você vai ter que escolher uma delas. Quando você entra nela, você baixa mais um nível e mais um lance. E aí está maior. Agora, em vez de 3, você tem 6 ou 12 portas para escolher entrar. Então, uma dieta é assim. Quando você escolhe ela, você vem do pressuposto mínimo, né? Do topo da pirâmide. E aí, quando você entra no topo da pirâmide, você vê que tem mais coisas ali para você escolher. E aí, na próxima camada tem mais, na próxima tem o dobro, e na próxima tem 3 vezes mais ainda do que aquele dobro. E só vai piorando a coisa, cada vez ficando maior e vai ficando mais embaraçoso para entender, certo? Então, o primeiro passo ali em cima que você tem que entender é que dessas 3 dietas, eu vou começar explicando pelo low carb. Uma faz um equilíbrio no seu metabolismo, que é a portinha de entrada que você vai escolher, das 3 primeiras lá em cima. O outro é um equilíbrio mental e físico. Então, pessoas que não, sabe, aquela pessoa que mentalmente não está preparada para uma dieta, ela tem que escolher uma dieta diferente para quem vai escolher o equilíbrio metabólico. Então, são escolhas e pesos diferentes. A terceira, basicamente, é um equilíbrio de qualidade e quantidade de nutrientes, tanto macro quanto micros, tipo com calorias e sem calorias, tipo mineral, vitamina e sem caloria. Carboidrato, proteína e gordura é com caloria. Então, tanto um quanto o outro, você tem que pensar na qualidade, na quantidade deles. Então, qualidade vai valer mais do que quantidade nesse caso. Eu falo quantidade assim, eu vou comer vitamina A nesse pedacinho de cenoura. Aí, porra, nesse pedacinho de cenoura você não vai conseguir quase nada. É uma fração muito baixa de vitamina A. Então coma mais, entendeu? Essa é a questão de quantidade nesse último caso. Mas vamos guardar para o final mais para frente da live. Nesse ponto, vamos dizer que a gente escolheu a porta do equilíbrio de metabólico, tá? A gente escolheu a portinha ali da pirâmide de equilíbrio metabólico. Então, quando a gente vai para o equilíbrio metabólico, a gente vai ter que tratar agora equilíbrios hormonais, que são da onde parte, né? Da onde começa a andar para regular o metabolismo do seu corpo. Certo? Então, quando a gente corta carboidrato, a gente tem 2 principais hormônios. E vocês têm que entender que mapas metabólicos, eles são entrelaçados, assim, de funcionamentos. Então, quando a gente fala que o funcionamento da rota do carboidrato parou de funcionar, em algum momento ele se ligava em outros mecanismos que também vai parar, como catracas de relógio, tá? Então, quando a gente fala que a gente vai mexer no metabolismo, a gente vem mexendo em um hormônio, que esse hormônio vai mexer em outro, que ele vai mexer em outro, que vai levar a outra coisa, e as catracas do relógio vai mudar o funcionamento, tá? Então, quando a gente parte do corte de carboidratos, as catracas que a gente está mexendo é da insulina e glucagon, que por sua vez ela está no mesmo eixo. As duas funcionam no mesmo eixo. Acontece que uma funciona aqui no eixo e a outra funciona aqui. Então, esse eixo, elas ficam assim. Tá aqui, gera insulina, tá aqui, gera glucagon. Tô tentando elucidar, criando uma historinha para vocês, certo? Então, se eu tô cortando com carboidrato, eu tô produzindo insulina. Aí eu corto o carboidrato, ele produz glucagon. Eu coloco carboidrato, ele produz insulina. Eu corto carboidrato, ele produz glucagon. É sempre ou um ou outro. Não tem como fazer os dois do mesmo jeito. Qual é o maior erro aqui? O maior erro é que se você quer passar a marcha de um carro e não pisa na embreagem, ele não faz. Aqui acontece a mesma coisa. Ele vai arranhar. Por quê? Porque você está tentando passar a marcha de um para outro. É como se você estivesse em quarta marcha e querer colocar ré. As duas são opostas e você está querendo trocar uma em cima da outra. Não vai dar certo. E é por isso que aqui a gente faz equilíbrio metabólico. Então você meio que, digamos, que você regula essa embreagem por essa dieta. Quando você mexe no carboidrato, quantidades altas e quantidades baixas, você está movendo da ré para a quarta marcha, ou do eixo aqui, assim, como eu disse, movendo de um para outro
conscientemente. Então você está ensinando o seu corpo e manobrando de uma forma mais inteligente. Daí você vai lá e tira carboidrato. Você entra na via de glucagon. Quando você vai passar para a via de insulina, primeiro que você tem que preparar pisando na embreagem. E aí sim você vai para a via de insulina de fato. Você troca de marcha. Quando você faz isso, você começa a excitar outras vias metabólicas, outras manobras, né, manobras de produção hormonal ou de não produção hormonal, e isso vai ficar se encaixando ali até que o seu metabolismo se regule todas as catracas no mesmo sentido, certo? Aqui a gente fala da low carb, porque a low carb preza em passar de glucagon para insulina, tirando o carboidrato. Mas existem outras estratégias que também, como a low carb, modificam esses padrões de produção a partir de um modo consciente de escolha. Por exemplo, low fat. Low fat é baixa da gordura ao invés da baixa do carboidrato. E sim, dá certo, dá, dependendo quem. A pessoa está com triglicéridos, colesterol, tudo bagunçado, tá tudo danado. Essa pessoa vai conseguir uma melhora se ela fizer a redução da gordura? Vai, porque você vai forçar o seu corpo a mover aquela catraca, e aí ela vai dar aquelas primeiras andadas, vai dar lubrificada, vai começar a rodar, e daí você vai mover para lá e para cá, né, com bastante gordura um dia, com outros dias pouca gordura, aí você coloca num dia e você vai lubrificando essa engrenagem até o corpo amaciar essa troca de marchas aí. Então funciona com a mais famosa, que é a low carb, e funciona com outra possivelmente também famosa em alguns lugares, low fat, como também a high protein, que é altas quantidades de proteína, que assim você baixa gordura e carboidrato para elevar a proteína. Então existem vários tipos, mas aqui a gente tenta equilibrar metabolismo, as catracas, certo? Então assim, não sei se ficou claro para vocês, mas quando o nutricionista escolhe baixar o seu carboidrato ou elevar a sua proteína, é porque alguma coisa dentro do seu metabolismo ainda não está regulado, tá? E esse é, digamos que de baixo para cima, né? A gente começou a falar da pirâmide de cima para baixo, mas digamos de nível de importância para um nutricionista, ele é o último. É o último que a gente quer saber. Então aqui a gente vai andar com os níveis de consideração de trás para frente. Esse é digamos, o top 3 dos níveis de consideração. A última coisa que eu vou considerar é o equilíbrio metabólico. Por quê? Antes eu preciso da saúde da pessoa, que vem lá no equilíbrio de qualidade dos alimentos que ela escolhe. Depois eu preciso da parte mental e física equilibrada. Então, se é uma pessoa que eu converso com a pessoa aqui, faço... se você ainda nunca cotou comigo um serviço meu de dieta, eu sempre converso muito com a pessoa antes de querer fechar, antes de falar como é que funciona, para eu entender a pessoa, qual é o desequilíbrio que ela tem, qual é o ponto de problema dela, e aí eu vou conversando com ela e vou entendendo. Então a primeira coisa que eu tento achar é a qualidade. É a questão de qual é a qualidade que você vem se alimentando. Se a pessoa fala assim, cara, eu só como pizza e hambúrguer e tenho uma dificuldade tremenda de comer outros nutrientes, eu nem preciso mais perguntar. Por quê? Eu já vi que o problema tá aí. Agora ela fala, não, como bonitinho. Ah, tá, qual é seu bonitinho? E aí a pessoa vai me falar qual é o bonitinho dela, né? Qual que é a percepção dela de comer certo. Aí eu vou entender se a pessoa tem o equilíbrio mental para isso. Aí eu falo, e atividade física? Você tá mantendo? Não, eu faço atividade todo dia. Então eu falo, ó, então o equilíbrio físico e mental estão de acordo comum. Então tá andando. Aí sim eu vou para equilíbrio metabólico. Entendeu como vem do top 3 até o top 1 nessa parte? Então nessa parte de trás para frente, tá? E mesmo assim a gente vai continuar nesse pressuposto de falando agora da low carb, low fat, esses equilíbrios metabólicos da dieta. Agora eu vou falar dos equilíbrios de mental e físico. Qual dieta que eu utilizo para equilibrar a parte mental e física? Quando a pessoa está muito bagunçada, nossa, não consigo, nossa, não sei o que. Qual é a melhor dieta para ela? Nesse caso, é o jejum intermitente. Não digo que é para todo mundo, óbvio. Acabei de falar aqui no comecinho da live que não é todo mundo que é igual. Todo mundo tem uma diferença. Mas vamos partir
da portinha da pirâmide do jejum intermitente, do pressuposto que o jejum intermitente, o mecanismo dele vai ajudar essa pessoa a mudar. Como que o mecanismo dele funciona? O mecanismo de jejum intermitente é por períodos. Então tem um período que você fala assim, ó, daqui para frente você não come mais. E aí a pessoa simplesmente não come de tal hora a tal hora. Esse período serve para ela ir criando um costume de colocar na cabeça o que eu posso, o que eu não posso, estou fazendo para minha saúde. E aí a pessoa começa a trabalhar esse lado mental dela, o lado psicológico dela em comum com a dieta. E ela começa a aprender que existem limites. Até ali você pode ir, dali para frente não. E daí você só pode retornar a partir do momento X. E a pessoa começa a criar digamos, umas notinhas, né, na cabeça dela de que fica de olho no relógio, vamos ver quanto eu vou comer hoje, estou com fome na primeira refeição, não estou com fome na primeira refeição, na última refeição estou chegando muito afoito, quais estão sendo os meus gatilhos que acontecem durante o período de alimentação, durante o período sem alimentação. Então essas coisas começam a criar uns post-its na cabeça da pessoa, até a pessoa se elucidar sobre o que está acontecendo e ela aos poucos aprender de uma forma meio que inconsciente. Aos poucos ela vai deixando alguns hábitos, adquirindo outros, prestando mais atenção na alimentação, de pouquinho em pouquinho. Então, Danilo, eu preciso então fazer jejum intermitente para conseguir isso? Não, você precisa partir do pressuposto de criar os post-its. Se o jejum intermitente sim te auxilia nisso, ok, faça. Se o jejum intermitente não pode te auxiliar nisso, porque eu já vi gente falando assim, cara, quase morri fazendo jejum intermitente, aquela dieta me deixou maluco. Eu mesmo sofri bastante no começo do jejum intermitente, mas com o tempo eu me regulava sozinho. Eu chegava nos lugares e eu pensava 1000 vezes e lia 1000 tabelas antes de escolher um alimento, porque eu já tinha habituado a isso. Eu já tinha criado esse post-it de, se eu for pegar um alimento, deixa eu olhar qual é o teor de açúcar dele, qual é a carga glicêmica que ele tem, isso vai afetar a minha saúde ou não vai? Então, eu já tinha criado esses post-its. E é esse o intuito. Se você não vai fazer jejum intermitente, porque realmente, como tem muita gente que não consegue fazer, porque se sente mal e tal, com o jejum intermitente, não tem problema nenhum. Você só tem que fazer marcações e pontuações no seu dia para você criar seus próprios post-its. Qual é o outro lado da jejum intermitente, que não é jejum intermitente, funciona igual? Comer de 3 em 3 horas. Quando você fala para a pessoa, come de 3 em 3 horas, ela vai criando um post-it de cada hora, cada 3 horas ela olha no relógio e fala, é hora de eu escolher alguma coisa para comer. E aí ela vai escolher algo para ela comer e ela tem uma orientação por trás daquilo. Aqui pode, aqui não pode, isso vai dar certo, isso não vai dar certo. E aí ela vai escolhendo as coisas dentro daquilo ali e criando seus próprios post-its ali na sua mente, né? Dentro da sua cabeça, do que faz sentido, o que não faz sentido, o que eu posso, o que eu não posso, isso é legal, isso é ruim. E aí ela vai criando uma organização nova diante da alimentação dela. É tão eficaz quanto o jejum intermitente, comer de 3 em 3 horas? Não. Por quê? Porque o jejum intermitente, como ele te veta de um período de alimentação, ele te faz déficit calórico. Então, de uma forma inconsciente, você vai acabar comendo menos, porque você vai se habituar com a fome, e você vai emagrecer perante uma caminhada, né, uma jornada em rumo aí criar essas mensagens subliminares para o seu cérebro. Quando você come de 3 em 3 horas, você pode simplesmente elevar a sua fome. E aí você pode simplesmente cada vez ter mais fome e comer cada vez mais e não conseguir emagrecer. Então comer de 3 em 3 horas serviria mais para quem quer hipertrofia, quem quer aumentar seu volume, crescer, mesmo que seja de gordura? Não, eu diria que não. Se você está procurando crescer só massa magra, uma sua percentual de ganho de peso é diferente de quem quer ganhar peso total. A pessoa que é bem magrinha, quantas pessoas que eu já conheci que falam assim, cara, eu como chumbo e não consigo ganhar peso. Frustradíssima. Para quem não sabe, quem é muito magro e é frustrado com a magreza tem mais problemas psicológicos do que quem é obeso. Quem é obeso geralmente se aceita. Ah,
Plus size é bonito, plus size é bonito. Existe modelo plus size pra caramba por aí e tal. E o magro, quando ele passa de um ponto, ele não vira um modelo. A modelo magra, ela tem que ter um corpo bonitinho, organizado. Existe aquelas meninas mais magras, os caras mais magros, que aparece costela, que não vê um fecho muscular e começa... E a neurose é pior porque simplesmente não é você não olha o que você está fazendo de errado igual o obeso faz. O obeso olha pra dieta e fala assim, pô, se eu parar de comer isso e isso, eu vou conseguir emagrecer. Meu problema é esse. Aí procura uma ajuda, o profissional ajuda nesses ajustes que eu tô falando que eu ajudo, e aí a pessoa se organiza novamente, mesmo continuando comendo, ela emagrece. Agora, quem não ganha peso de forma alguma, que tem muita dificuldade de ganhar peso, a pessoa tenta comer e come empurrada, come chorando de verdade, literalmente come assim empurrado, coisa que não gosta, de uma maneira forçada demais para tentar ganhar, e é muito difícil. Então eu gosto de trabalhar com dieta dos dois lados, cada um eu tenho um prazer de trabalhar, mas com pessoas magras é legal entregar bastante alimento de uma forma que a pessoa não sinta essa pressão psicológica. Então são balanços diferentes, são post-its diferentes que você tem que criar. Comer de 3 horas para quem quer ganhar peso. Jejum intermitente, como ele faz de uma forma mais leve, ele faz o déficit calórico, é para quem quer perder peso. Então o balanço vem daí, tá? Então quando você escolher a portinha que você vai entrar da sua pirâmide aí, né, de escala, nesse ponto aqui de jejum intermitente, é assim que você vai pensar, tá bom? Na verdade é no gatilho mental e físico, certo? Físico, no caso, nesse caso aqui, se eu vou fazer superávit calórico comendo de 3 horas, né? Se eu vou vou superar minha expectativa calórica, ou se eu vou fazer déficit calórico, vou ficar devendo a minha expectativa calórica, né? Vou ficar abaixo do que eu gasto. Se você ficar, do que eu consumo, na verdade. Se você fizer esse balanço, você vai saber se você vai ganhar ou se você vai perder, tá? Mas qual desses fazer? Como eu disse, quando tem a análise do nutricionista por trás, a gente vai fazendo o mapeamento até entender qual das estratégias é a melhor estratégia para você, certo? Então aqui eu quero que você abra a cabeça e note que existe várias estratégias, não é simplesmente ler um artiguinho na internet e sair caindo para cima dele, tá? Existem pontuações para você fazer a escolha da sua dieta de uma forma inteligente, ok? Então, equilíbrio mental e físico, a gente vai buscar criar post-its, criar uma melhora do estímulo físico, psicológico, que você se sinta bem de uma maneira mais leve, que você não se sinta pressionado com a dieta, que você não tenha que comer de uma forma forçada algo que você não gosta, que você não tenha que passar vontade na frente de amigos, familiares em uma festa, porque você simplesmente cortou todos os carboidratos da sua vida e você está vivendo numa restrição extrema. Então esses balanços de mentalidade, né, de balanço mental e físico, fica em cima desse tipo de dieta, de jejum, ou de 3 horas, ou seja, né, de criar notificações ao seu cérebro que ele te evite gatilhos desnecessários, ok? E construa gatilhos necessários, ok? Então, o terceiro tipo de dieta é quando a gente busca o equilíbrio da qualidade e quantidade de nutrientes. Como eu disse lá no começo da live, quem pegou agora, depois pode voltar lá no começo para entender. Equilíbrio de quantidade não é você ficar mensurando exatamente. É questão de você falar assim: vou consumir vitamina, como eu disse, eu vou fazer o mesmo texto que eu fiz no começo. Vitamina D da cenoura que eu vi que tem. Aí você coloca um coisinho de cenoura assim, ó, uma rodelinha de cenoura fina. Isso vai te dar vitamina D suficiente? Não vai. Então não adianta você comer uma rodelinha de cenoura a cada semana achando que você vai obter a vitamina dali, porque não é mágica. Você tem que ter realmente um equilíbrio em cima de cada nutriente. Então essa é a questão de quantidade. Ter uma abundância, digamos, de abundância em momentos diferentes para que você tenha variedade de nutrientes. A variedade de nutrientes funciona então é funcional, levamos para esse lado. Se funciona, é funcional, certo? Então aqui a gente fala da dieta funcional, ok? Variedade e qualidade de alimentos junto. Varia alimentos para ter quantidade,
em qualidades boas. E aí você vai fazer seu metabolismo, seu corpo funcionar a seu favor. Ou seja, dieta funcional. O que é a dieta funcional? Basicamente é fazer ótimas escolhas de alimentos. Ah, Danilo, o que é boa escolha de alimento? Cara, o que é plantado, o que é orgânico, mas eu não passo coisas orgânicas porque realmente é muito caro e você tem que confiar no nosso processo. A gente tem a Anvisa que guarda a gente tem ministérios, a gente tem tudo aí atrás da saúde que guarda isso. Ah, Danilo, mas eu não acredito na política, eu não acredito na Anvisa, eu não acredito em ninguém. Daí é um problema só seu. Tá? Porque eu estudei, os médicos estudaram a ciência que está por trás desses órgãos, e esses órgãos têm nutricionistas competentes lá dentro, cientistas competentes, médicos competentes, para a gente confiar neles. Se a gente não puder confiar neles, eu não sei o que a gente está fazendo vivo aqui. A gente pode simplesmente tomar uma eutanásia aí, tchau. Porque não tem o que fazer se você não confiar em ninguém, certo? Então, partimos do pressuposto que confiamos nos rótulos que nos é entregue pela Anvisa. Então, tudo que é orgânico é melhor? Cara, orgânico te garante que não tenha nenhum erro de processo. O que não é orgânico, você pode ter aí algum erro de processo entre todas as camadas do processo que foi feito aquilo. Então não estou dizendo para você consumir o orgânico, estou dizendo para consumir coisas naturais que são fontes de vitaminas, minerais e bons macronutrientes também, como proteínas de alto valor biológico, tipo carnes, ovos, leites, suplementos que vêm que são extrações desses alimentos, como whey, soy protein que vem da soja, ou se qualquer outro aí, albumina, beef protein, enfim, todos os nutrientes sejam balanceados, mas de alto valor biológico, que tem uma altíssima qualidade no alimento ou no nutriente que você está tentando captar a partir daquele alimento. Aí sim você vai conseguir uma quantidade legal. Ah, Danilo, mas como que eu faço uma dieta funcional? Basicamente, a dieta funcional ela não tem umas regras a não ser essa. Coma limpo, coma o máximo de variedade possível. Prato colorido, poucas quantidades de carboidratos ricos, tipo arroz branco, tipo macarrão. Por quê? Para sobrar espaço para entrar calorias que são riquíssimas em micronutrientes. Tá? Que são legumes, que são vegetais, que são hortaliças, que são carnes de cortes magros, enfim, tudo o que pode te trazer bons nutrientes, tudo, enfim, realmente é fazer boas escolhas de alimentos com alto teor de qualidade. E ali você consegue uma dieta funcional. Ah, mas o funcional aqui na minha cidade é muito caro para ser só isso. Sim, porque quem estuda isso aqui vai nos mínimos detalhes. Então ele vai querer um exame de sangue seu para saber se você tem deficiência. Ele vai querer te entregar alimentos que são ricos nos nutrientes que você está em déficit. E você vai ter que comer exatamente aquela quantidade. É como se você fosse usar alimento exatamente como remédios. Isso quando um nutricionista funcional pega o seu caso para analisar ele a fundo e colocar só isso em prática, mais nada. Isso geralmente acontece com quem tem doenças, tá? Quem tem alguma patologia específica. Por exemplo, tem um amigo meu que eu vou tentar, tô chamando ele essa semana para fazer uma live comigo, vou tentar isso, chama Bruno. E se eu conseguir fazer uma live com ele, eu explico aqui pra vocês no Instagram, quem tá vendo no Instagram, quem tá vendo gravado, possivelmente já aconteceu, pode entrar talvez no meu canal do YouTube ou aqui no IGTV, se eu coloquei essa live lá. Mas enfim, quem tá vendo agora aqui, eu vou ver se eu trago ele, que é o Bruno, lá de Bebedouro. Só que o Bruno trabalha com a nutrição clínica, não funcional. O que quer dizer? Ele trata de doentes. Então quando ele pega um cara doente, ele olha para aquela pessoa e começa a mapear aonde tem problemas para ele resolver com a alimentação. E daí ele escolhe os melhores alimentos com a maior quantidade de nutriente, micronutriente, macronutriente, tudo balanceado para poder ajudar a pessoa a resolver o problema de saúde dela. É uma forma bem difícil também de trabalhar, assim como o meu na esportiva, o funcional, que é puramente funcional, que quer te dar um balanço de micronutrientes e tal. Essa também é um modelo de trabalhar
que é bem difícil porque você tem que mapear e, digamos, estruturar uma receita de alimentação que vá funcionar para a pessoa como um remédio, tá? Então, no funcional, basicamente é isso. A gente coloca um pouco do funcional na clínica, como o Bruno faz, coloca um pouco do funcional na esportiva, como eu faço, igual quando eu peço para a pessoa comer batata no lugar de um pão. Não é à toa, é porque a batata tem alguns micronutrientes que o pão não tem. E a batata não tem o glúten que o pão tem. E às vezes a pessoa precisa extrair o glúten da vida dela porque está com muita inflamação de acne, ou porque está com muita celulite, que são células adiposas com inflamação, ou ela está com uma pele com muita, mostrando muita inflamação na questão de tanto quanto, como eu diria, pigmentações, oleosidade muito acima, então vou precisar de mais antioxidante, vou escolher mais alimentos de antioxidante. Em vez de entregar um pão com 20 gramas de carboidrato, eu vou entregar uma batata doce que tem mais antioxidante com 20 gramas de carboidrato. E aí então é um modo de colocar a funcional dentro do meu trabalho. Danilo, então você quer dizer que você engloba tudo isso que você falou até agora em uma dieta? Uhum. Não só meu caso na esportiva. Bruno na clínica, mesma coisa. Pessoas como a Raquel, uma amiga minha que trabalha com emagrecimento em clínicas de estética, ela também tem uma visão exatamente igual a essa que eu tô falando pra vocês. A gente sempre bateu muito papo sobre isso. Então, quando ela vai escolher um suco pra pessoa, ela simplesmente não coloca suquinho de fruta. Ela vai buscar os nutrientes que esse suco pode ajudar na pessoa a partir dos dados clínicos que ela obtém. Então, nutricionistas que conseguem encaixar manobras assim, são nutricionistas muito feras, né? Que eu considero, pelo menos, feras, porque conseguem englobar tudo que eu tô falando das camadas. Como eu disse, são os tópicos, né? O top 3. A primeira camada, de trás para frente, né? O top 3 é o equilíbrio metabólico, que é o último que a pessoa vai buscar, que é o que realmente dá o resultado. Mas antes de equilibrar o metabolismo, ela tem que ter um equilíbrio psicológico e físico. E antes de ter o equilíbrio psicológico e físico, ela tem que ter o equilíbrio da saúde em geral dela, de escolhas, né? Um equilíbrio entre qualidade alimentar, de escolhas mesmo. Então é um equilíbrio comportamental, certo? E aí a gente tem que ajudar a pessoa. Esse é melhor do que esse é melhor do que esse e esse é melhor do que esse. Para ela criar um comportamento em cima daqueles alimentos ali, de uma forma bem leve, sucinta, bem maleável. Tipo, por exemplo, no meu caso, muita gente chega e fala assim: não gosto de comer fruta e tal. Eu falo: mistura um Clyde de laranja com 100 gramas de mamão, bate com gelo, um pouquinho de adoçante e toma esse suco. A pessoa fala: meu Deus, é muito bom. E realmente é muito bom. Parece um suco totalmente artificial, mas grossão, com as fibras do mamão, assim. E é uma forma da pessoa consumir o mamão. Ela está inserindo ali o uso de fruta. Vocês acham que não, mas quando a pessoa só de chegar no mercado e escolher o seu próprio mamão, já dá diferença nos gatilhos. Isso é um gatilho que você deve colocar na sua vida, entendeu? Então escolher sua própria carne pelo nível de gordura que você vê nela é um gatilho que você vai entrar no mercado e vai sempre olhar numa carne e buscar a melhor carne possível. Quando você escolhe a sua maçã para ver se ela não está machucada, é um gatilho só de você pegar na maçã e conhecer a textura da maçã e saber olhar para falar assim: essa maçã está com cara boa. É gatilhos. Então esses gatilhos a gente cria para melhorar esse aspecto de comportamento diante da alimentação. E a gente escolhe as melhores coisas para poder construir uma dieta que seja personalizada e específica para aquele indivíduo, para o problema que aquele indivíduo tá precisando tratar, para as dificuldades que esse indivíduo tem com a alimentação dele, para todo o meio social que esse indivíduo está convivendo, tanto na questão de trabalho, questão de família, para toda a questão psicológica e dificuldade que esse indivíduo tá sofrendo com pandemia, com lockdown, ou com pressão no trabalho, ou em casa, ou que a esposa ou que o marido não gosta de comer as coisas que ela gosta. Então a gente tenta encaixar o máximo possível
com uma expertise aí que a gente vem criando dentro da clínica em cima disso tudo. Então a nossa pirâmide, nós pelo menos nutricionistas, não escolhemos blocos separados. E eu, pelo menos, quando eu coloco lá um e-book e tal, eu tento mostrar exatamente como esse e-book pode te ajudar, para que você saiba e fale assim, é o meu ponto de partida, é isso aqui a minha primeira fase de mudança. Porque se eu vou pegar você tiver do top 3, né, pra cima, tipo, se você tiver equilíbrio comportamental, ok, equilíbrio mental, ok, físico, ok, eu vou pro metabólico. Agora, se você não tem o primeiro, eu vou começar por aqui, até eu chegar aqui, certo? Então eu vou ter que ler você. Se eu te dou um e-book igual o meu que eu tô lançando lá da low carb, ou o mais profundo, né, que é um guia de preparação mesmo, um guia de queima total de gordura mesmo, né, ganhando massa muscular, é um guia mais esportivo. Se você não tá nesse ponto, pegar um guia desse, uma dieta dessa, tipo, pegar uma low carb sendo que você não tem nem hábito comportamental, é certo? Não, você não vai conseguir seguir ela. E se você criar um hábito comportamental tão restrito como esse, você vai ficar maluco, porque não é momento disso. Você precisa de outros hábitos que vêm antes, para quando você chegar nesse hábito de metabólico, você realmente conseguir extrair resultado. Claro, tem pessoas que vão direto para low carb e se dão bem? Tem. Por quê? Porque essas pessoas precisavam só de organização na pirâmide dela, mas ela já tinha ali pré-estabelecido comportamentos aqui dentro, os post-its dela já estavam colocados, ela já treinava há alguns anos e já vinha gostando daquilo e só estava parado do treino por algum motivo. Então a parte de equilíbrio físico dela estava quase engajada, só faltava um empurrãozinho. Às vezes o equilíbrio mental da pessoa, a forma dela se impor, ela só precisava de uma motivação, de falar assim, ó, eu te desafio a conseguir fazer tantos dias isso aqui. E aí ela já consegue colocar a parte mental dela alinhada com tudo isso que a gente está falando. Isso acontece com várias pessoas. Talvez pode ser até o seu caso. Talvez você pegue aí e fale assim, não, Danilo, realmente você falou isso aí, ó, e olha, eu acho que o meu caso é esse. Tudo bem, pode realmente ser o seu, mas como que a gente vai saber disso? Você vai ter que se conhecer. Pega o seu histórico, escreve quem foi você, o que você fez até agora. Ah, em 2017 eu fiz isso, 2018, ou eu treino há tantos anos, tanto. Comece a colocar no papel como se fosse uma terceira pessoa. E aí se você ler, você vai se ver de fora e vai começar a ver assim, pô, eu tenho erro aqui, aqui. Eu preciso melhorar isso. E aí você vai saber exatamente o que você escolhe. Agora, Danilo, eu não sei por onde eu começo. Que é o caso de 98% das pessoas que podem estar vendo esse vídeo aqui agora. No seu caso, pode ser isso. Não sei, não faço a menor ideia por onde eu começo. Como você faz? Você tem que falar com um nutricionista. Fala com um nutricionista. Por exemplo, se você me chamar aqui, a gente vai fazer uma consulta prévia. A gente vai conversar antes. E aí eu vou começar a fazer algumas perguntas para você, vou te entender, vou te conhecer um pouco. É o básico para entender qual é a camada e qual é o seu ponto de partida, qual é o problema seu. Daí eu vou te explicar, ó, pra gente trabalhar, a gente trabalharia assim. Daí se você fecha comigo, eu vou lá e vou organizar tudo, sua rotina alimentar, escolher seus alimentos, vou pontuar e usar todas as ferramentas que eu tenho para poder conseguir organizar toda a sua pirâmide disso aqui, certo? De rotina alimentar e etc. E daí a gente começa a extrair os primeiros resultados, porque as primeiras organizações vêm, aí depois a gente faz mais uma mudança e a gente consegue, diante da evolução do paciente, né, de como você vai evoluindo, a gente vai evoluindo também a dieta e cada vez deixando ela mais profunda, trazendo mais resultados para você e fazendo isso funcionar cada vez mais. É a melhor forma de fazer isso. Ah, Danilo, eu quero saber como que eu faço isso aí, quero saber como que eu mudo. Me chama, vamos fazer uma consulta prévia, né, online aqui, tudo por conversa mesmo, porque eu preciso entender a sua história. Eu não preciso ficar olhando no seu olho, porque eu não sou um mágico, tá? Porque a maioria das pessoas, até muitos nutricionistas falam,
só consigo dentro da clínica, trabalhar dentro da clínica. Eu gosto muito de trabalhar dentro da clínica porque eu tenho espaço para te perguntar, você me responder e eu retrocar a pergunta. E eu consigo ali ir captando mais coisas. Mas não quer dizer que eu não consiga te conhecer através da sua história sendo contada para mim por texto, porque eu vou procurar alguns pontos que a gente comentou aqui e eu vou encontrar esses pontos, mesmo que a gente passe um dia conversando, mas eu vou encontrar esses pontos. Então, se você quer auxílio aí para entender em que ponto você está, como você faz isso, primeira coisa, me chama aí ou procure um nutricionista que você confia muito e faça uma consulta prévia aonde você vai entender qual é o seu real problema e como você sai desse problema. Depois disso, começa a seguir realmente uma dieta, um protocolo, uma mudança alimentar, mudança de rotina, seja lá o que o nutricionista te indicou a fazer. Mas siga, porque isso vai e pode e vai mudar a sua vida. Você pode achar que não, falar assim, quantas vezes eu já ouvi isso? Ah, meu namorado não queria que eu fizesse dieta porque ele falou, você já sabe o que é certo e o que é errado? Você já sabe comer? Como se 4 anos de faculdade fosse pra gente ficar só experimentando comida fitness, né? Não, isso aqui é um trabalho sério. Se você não dá importância é porque você não conseguiu ver ainda, tá bom? Então, começa a seguir o que o nutricionista te pedir para você colocar em prática e você vai ver mudanças. Ao longo do tempo você vai evoluindo mais e mais quanto a isso, certo? Bom, se você quiser saber mais do meu trabalho, se você quiser fazer uma consulta prévia, você pode me chamar no direct do Instagram. Se você está vendo esse vídeo em alguma página minha, você vai encontrar talvez um botão aqui embaixo para falar comigo. Se você estiver vendo no YouTube, que eu não sei se esse vídeo vai para lá, mas caso você estiver, tô vendo no YouTube, então deve ter um link aqui na descrição. Procura o link aqui, entre em contato comigo, a gente conversa, você entende qual que é o seu problema, qual que é o seu nível dessa pirâmide, o que você precisa começar a fazer para mudar, e daí você escolhe se você quer dar um próximo passo, com uma rotina elaborada, personalizada e exclusiva para você. Se você quer tentar sozinho e ver até na onde você consegue ir sozinho, mesmo que se no caminho você se perda. Ou se você quer simplesmente se manter do jeito que você tá e continuar com o problema na tua vida, tá? Então, eu espero você pra gente trocar uma ideia e eu conhecer mais a sua história. Até aqui, valeu e eu te espero pra gente bater um papo.